Um erro muito comum, mesmo no seio cristão, é pensar que Deus só se preocupa com seres humanos. Um erro gravíssimo, mas muito comum. Pior ainda é o erro de pensar que Deus só se preocupa com as almas, com o espírito das pessoas. Que o restante não importa. Quando Deus, de fato, é o Criador de tudo. E tudo fez com propósito. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 104. Isso para começo de conversa. Esse salmo belíssimo, que fala da criação de Deus e como essa criação de Deus é, de fato, um testemunho eloquente da sua grandeza, do seu amor, da sua bondade. E como o salmista aqui está bem dizendo ao Senhor, contemplando essa grandiosidade de Deus que se vê na natureza, que se vê na criação. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, grandioso és tu, como nós acabamos de cantar. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Olha a poesia aqui. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. É a criação. É uma contemplação da criação, é enxergar a mão de Deus, a grandiosidade de Deus, a beleza de Deus em toda a criação, a sabedoria de Deus. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tu fazes rebentar fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o ser humano, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos cipresses. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Deus ama a natureza, Deus ama a terra, Deus ama os animais. Deus tudo fez para o louvor da sua glória. Olha o que diz Apocalipse 11, versículo 18. Chegou o tempo
tempo de destruir os que destroem a terra. Tá ou não está aí? O juízo final é certo sobre os malfeitores, sobre aqueles que destroem a natureza e a criação de Deus. Aqueles que destroem a terra. Gênesis 9 é muito importante. O que aconteceu? Os malfeitores, os homens malignos se multiplicaram, a ponto de ficar apenas um homem justo. Apenas um em toda a humanidade. A degradação foi plena. Plena, iniquidade, maldade, egoísmo. E aí a ira de Deus se levantou contra a humanidade. Mas ele se lembrou da misericórdia. E por amor a um, e por amor à humanidade, digamos assim, como um todo, ele preservou a humanidade. Mas quando ele preservou a humanidade, repare bem, ele preservou os animais. Não é? Preserva os animais. A misericórdia de Deus, como diz o Salmo, estão sobre todas as suas obras, não apenas sobre os seres humanos, mas sobre todas as suas obras. Ele preservou os animais e a gente lembra também daquele episódio em que Deus está falando com Jonas, e Jonas acabou anunciando a destruição de Nínive, os ninivitas se arrependeram e Deus desistiu de trazer a destruição sobre eles e trouxe para eles misericórdia, salvação, e Jonas ficou emburrado porque os ninivitas eram inimigos do seu povo e ele via essa misericórdia de Deus em relação aos ninivitas como uma ameaça futura desses ninivitas, esses assírios que vão se levantar contra nós futuramente. Ele queria que seus inimigos fossem destruídos, mas Deus é misericordioso e Deus nos chama até a amar os inimigos. E de repente Deus fala para Jonas que está emburrado. E uma das falas de Deus para Jonas é o seguinte: não teria eu misericórdia dos ninivitas? Lá tem mulheres e crianças e muitos animais. Olha só, a misericórdia de Deus em relação aos animais, a toda a natureza. Como Deus se compadece, como Deus tem um carinho especial por tudo aquilo que Ele criou. Tudo aquilo que Ele criou. Toda a natureza, toda a criação. Você está em Gênesis capítulo 9? Então, abre comigo agora a partir do versículo 9, quando Deus faz uma aliança. E essa aliança que Deus faz não é apenas com a humanidade. Essa aliança que Deus faz, ela é expansiva. E repara, acompanha comigo a partir do versículo 9, que tremenda aliança Deus tem com toda a terra. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Eu não sei
Se Deus é redundante aqui, quantas vezes a palavra aliança? Quantas vezes a palavra todos os seres vivos? Você sabe quantas vezes aparece todos os seres vivos aqui, nesse pequeno trecho que eu acabei de ler? 7 vezes. Se Deus repete 7 vezes a mesma frase, é porque é uma coisa muito importante, gente. Deus se importa muito com tudo que há aqui na terra, com tudo que Ele mesmo criou. E se importa para Deus, deveria importar para cada um de nós. Ai daqueles que destroem a terra. Olha lá o que diz o Apocalipse. Nós devemos ser, como cristãos, os primeiros defensores do ecossistema, da criação de Deus. Os primeiros a levantarmos a nossa bandeira em favor da criação, do cuidado com tudo que há, o amor, o zelo, porque Deus, quando criou tudo, colocou tudo sob o domínio do homem, dando ao homem, então, essa primazia por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, um privilégio de domínio, mas como mordomos, como administradores daquilo que de fato pertence a Deus. Meus irmãos, pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Nós somos mordomos, mordomos da terra, que pertence a Deus. E daremos conta, e veja lá o que diz o capítulo 11 de Apocalipse, mais uma vez. Deus destruirá aqueles que destroem a terra, porque a terra pertence ao Senhor. Agora vamos para um texto que é paralelo, no Novo Testamento, Romanos capítulo 8. Vocês gostam de Romanos capítulo 8? Então vamos dar uma olhada lá. Romanos 8. Gente, que fantástica é essa passagem. A partir do versículo 18. Olha o que diz aqui. E se é ou não um texto que você deve ler junto com Gênesis capítulo 9, que é essa aliança de Deus com toda a terra, com todos os seres vivos, e falando de não mais destruição, não mais destruição. Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E quando ele fala da glória a ser revelada em nós, quando ele está falando da nossa própria ressurreição, quando ele está falando da segunda vinda de Cristo, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, o que é que isso significa? Que nós não aguardamos a segunda vinda de Cristo para a nossa própria redenção, pura e simplesmente. Que a redenção que o Senhor vem propor, que o Senhor vem trazer, a ressurreição ou a nova criação, ela abarca tudo que Deus criou. A expectativa da criação, que até agora geme e suporta angústias por causa do pecado humano, estando esta criação, estando essa terra, debaixo do domínio do homem, delegado por Deus, esse domínio do homem, quando o homem caiu em pecado, trouxe maldição sobre a terra, e a terra suporta angústias até agora, e almeja o dia da redenção, o dia em que o Senhor há de vir sobre os altos céus, e tragada será a morte pela vitória, a redenção, a manifestação dos filhos de Deus em glória, ressuscitados, com seus corpos ressuscitados. Meus irmãos, o corpo físico humano importa, ele será ressuscitado. Nós não somos almas penadas. Nós não somos uma alma dentro de um corpo. Nós somos corpo, alma, espírito, esse ser integral. Por isso a necessidade do dia da ressurreição. A criação, o corpo físico importa. Novo céu e, por que não apenas novo céu?
Por que não apenas novo céu? Por que nova terra? Porque a terra será renovada. Como que pelo fogo. O que faz o fogo? Purificador. Quando a terra foi destruída, entre aspas, pelo dilúvio, de fato não foi necessariamente destruída, certo? Através da arca, um processo de purificação da humanidade, não foi? E da própria terra. E uma continuidade. Um dia, o fogo purificador trará renovação a tudo. Vai eliminar tudo que não presta. Para que todo o propósito original de Deus prevaleça e siga eterno. O pacto que Deus fez com a criação, o pacto que Deus fez com toda a terra, com todos os seres vivos, é um pacto eterno. Nunca mais, nunca mais. A ardente expectativa, repetindo, versículo 19, da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança. A criação tem uma esperança, tem uma santa expectativa de que a própria criação será libertada. Ela não será destruída, ela será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não só somente ela, mas também nós também gememos, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando o que é a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, meus irmãos. A redenção do nosso corpo. Não uma separação do nosso corpo. Não uma separação da terra, mas uma renovação de todas as coisas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Dá uma olhada agora em Efésios capítulo 1, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 1, versículo 9. Olha o propósito de Deus aqui. Ele nos revelou, Fernando falava que sonhou, que a mensagem de hoje teria uma revelação, não foi, Fernando? Teria uma revelação. A revelação está aí. Deus criou e se importa com tudo que criou. E a redenção de Deus abarca tudo que Ele criou. Olha que o mistério. De fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, o que diz aqui? Todas as coisas. É ou não é? Do interesse de Deus, todas as coisas que Ele criou vão convergir nele. Por isso a expectativa da criação, que ela sabe que a redenção, que a libertação vem para ela, nesse dia de Cristo. Todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Em Cristo fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele, e aí continua, mas no finalzinho a gente ainda tem, no final do capítulo, versículo 22, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, não apenas o cabeça da igreja, não apenas o cabeça da humanidade, mas o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Agora vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, podemos ler a partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Deus não se importa apenas com as coisas invisíveis, apenas com as coisas imateriais, apenas com as coisas intangíveis, espirituais. Deus se importa com as visíveis, porque Ele é criador tanto do mundo espiritual como do mundo físico. E tudo para a glória dEle. Todas as coisas foram criadas em Cristo, o Criador. Todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste,
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, meus irmãos. Acho que é suficiente para a nossa reflexão por hoje, como textos bíblicos, que eu poderia aqui citar muito mais. Citar muito mais. Tem uma série aqui, talvez eu vá, pretendo então escrever um artigo mais completo sobre essa questão que eu acho fundamental. Fundamental. Deus se importa, não apenas com as almas, mas com o corpo. Não apenas com as pessoas, mas com toda a criação. Deus ama a tudo. E quando a gente se volta para Deus, e quando a gente tem o coração de Deus e a mente de Cristo, o nosso cuidado com as coisas, isso se reflete no nosso cuidado com a criação. É muito inapropriado ser cristão e não ser zeloso da criação de Deus. E desperdiçar água, desperdiçar energia, e produzir de maneira irracional lixo após lixo, e mais lixo, tudo por conta de vaidade, tudo por conta de bobagem. Não é? Não ter o cuidado, o zelo com as coisas, o cuidado com os animais, o cuidado com as plantas, o cuidado com a criação. Não enxergar a mão de Deus em tudo isso, com o nosso ecossistema. A preocupação com todos os mais necessitados, os que sofrem, os que padecem. Aliás, quando a gente abusa do ecossistema, normalmente é por ambição, o amor ao dinheiro, lucro a todo custo. Então, por conta disso, se desmata, se mata, se quebra, não estão preocupados com outra coisa a não ser o enriquecimento, o lucro imediato. E isso traz um dano para toda a criação a um só tempo geme. É por causa da malignidade humana, daqueles que destroem a terra. E quem sofre, quem padece, os pobres são os mais afetados sempre. Todos os efeitos climáticos, todas as perturbações afetam, em primeiro lugar, os pobres. Quando a gente viu essa tragédia do litoral, eu estava lá agora, no litoral norte, regressei ontem, e quando a gente conversava lá com as pessoas sobre o que foi, que coisa horrorosa. Mas os mais afetados eram aqueles que moravam onde? Nos morros. Quem mais morreu, quem mais sofreu? Os pobres. Perderam tudo. Normalmente é assim. Todas as crises vão afetar em primeiro lugar. Então, essa consideração e pelas futuras gerações. Então, se a gente pensar em que tudo, parece que está tudo... Esse Salmo 104 é tão maravilhoso que parece que tudo é vivo. Os leõezinhos têm consciência de Deus, não é? Eu falo, os leõezinhos estão pedindo comida para Deus. É assim que é bonito isso, não é? Achei isso lindo. Estão esperando de Deus o alimento. Você sabe que descobertas mais recentes mostram que as raízes das árvores se comunicam umas com as outras. A vida no mundo vegetal. Tudo está vivo. É uma dinâmica. E Paulo parece concordar com isso. Ele diz, toda a criação geme. A gente fala do êxodo do povo de Israel debaixo da escravidão do Egito, e aquele povo gemia por causa da opressão. E de repente o Senhor ouviu o gemido do povo. E toda a criação está gemendo. Agora, não sejamos nós a contribuir para o gemido da criação, né? Está entendendo? Então, um dia, eu acho isso lindo lá em Romanos capítulo 8, a ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos de Deus, no dia da manifestação do Filho de Deus, no dia da ressurreição e da restauração de todas as coisas.
Mas quando eu penso que a expectativa da criação por esse dia é também a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque eles entendem que à medida que os filhos de Deus mais se manifestam, mais alívio tem a criação, mais libertação tem a criação. Por que os filhos de Deus já não podem antecipadamente hoje? E é nosso dever nos manifestarmos em prol da criação, da libertação da criação. Que coisa linda! Essa ardente expectativa de um dia futuro escatológico que está por vir e que certamente virá e trará libertação, pode, numa certa medida, hoje, através da minha e da sua atitude, já trazer um certo alívio, uma certa libertação. Em vez da gente ficar amaldiçoando a escuridão, a gente pode acender uma vela. A gente pode já começar a fazer um bem. Eu acho isso lindo. E tem uns negócios aqui, eu vou terminar falando como que a gente pode, na prática, já tomar algumas atitudes, tá? Eu separei algo para as crianças. Elas estão lá na aula, mas aí os pais passam para elas, tá? O papel das crianças. Ensinar as crianças a economizarem água. Né? Dentro de casa. Reciclagem. Redução de desperdício. Incentivar as crianças a reduzir o desperdício, evitando o uso excesso de papel. Usa outra parte. Olha, tem um trechinho aqui, ainda dá para você fazer um desenho, fazer alguma coisa. Essa consciência, nos pequenos detalhes. Cuidado com os animais e as plantas. Isso pode ser ensinado. Educação ambiental. Falar sobre a criação de Deus. Teologia da criação. O que a gente falou aqui é teologia da criação. E da restauração. Isso são coisas, né? E ajudar a ter atitudes em relação. Um exemplo pessoal que a gente, como adultos, deve dar, né, para as crianças. Eu vinha, voltando de viagem, gente, o que eu vi de gente abrindo a janela, jogando papel para o lado de fora, plástico, tal, bituca de cigarro, numa pequena viagem, durou umas 2 horas. Gente, o ser humano está desumano, está selvagem. Quanta sujeira na rua, isso entope os bueiros, quanta desgraça, inundação e tudo mais. Não tem uma consciência ecológica, uma consciência de que nós... olha que coisa linda, Deus deu a terra para o ser humano, para nutrir, entre outras coisas, para nos nutrir. A terra nos nutre. Essa boa terra de Deus, essa terra é boa. Ela nos nutre. Gente, que coisa maravilhosa, não é? E a gente tem a obrigação, a responsabilidade, a mordomia de cultivar, de cuidar da terra. A gente não destrói a terra, a gente cuida dela, a gente cultiva a terra. Para que ela continue viva, para que ela continue alimentando a nós e as outras e as futuras gerações. E diz que a terra louva a Deus. É assim, Deus criou o ser humano, Deus criou a terra. Essa terra que Deus criou, ela nutre o povo, e o povo nutrido reconhece a mão de Deus na criação, e o povo adora a Deus. Povo, Deus, terra, povo. Isso é um ciclo. E aí o povo cuida da terra, e essa terra continua expressando a glória de Deus. A glória de Deus. A gente não faz a terra gemer, a gente cuida, a gente protege a terra, que é a nossa casa. A nossa casa. É a casa dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, de outras gerações. Está na Bíblia. Deus é o Criador. Tudo é muito importante. E Deus se levantará contra todos aqueles que se levantam contra
aqueles que ele criou. Sejam seres humanos, sejam animais, seja tudo. Tudo tem que ser de maneira adequada, apropriada. Amém? É isso aí. Convido vocês para um momento de oração. Coloquemos-nos em pé. Vocês vão receber mais, então, dessa mensagem nas próximas semanas. Eu vou estar refletindo mais. Quero que vocês leiam a Bíblia e procurem quanta promessa de Deus em relação ao povo tem a ver com terra. Terra, 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 terra. Porque a terra é bênção de Deus, é promessa de Deus. E não com um pedaço de terra, e não com uma Palestina apenas. Toda a terra, toda a terra, amados irmãos e irmãs. Então, como Deus se importa com o corpo, né? Jesus ressuscitou, não foi? Ressuscitou, corpo foi ressuscitado. Corpo foi, isso importa. Nós seremos ressuscitados. A gente se preocupa com o corpo. Por isso, normalmente os cristãos não curtem isso de cremação. Embora a gente saiba que Deus pode e vai do pó, tudo volta ao pó e tal. Não é uma questão assim, por esse lado, mas todo um zelo com o corpo mesmo do morto, a gente encontra isso na Bíblia. É uma coisa interessante, né? Vai ser ressuscitado esse corpo. O corpo importa. O cuidado com o corpo de Cristo, mesmo depois de morto. Aquelas mulheres indo para cuidar do corpo. O corpo importa, meus irmãos. Nossa religião não é uma religião que ensina que a matéria é má. O que importa é o espírito que tem que ser salvo. Não, tudo importa porque a matéria não é má em si. Ela pode ter se tornado doente e tudo ruim por causa do pecado humano. Por causa da desgraça e maldição que a gente trouxe sobre nós e sobre aquilo que está debaixo do nosso domínio. Então, mas Deus se importa, Ele está trazendo redenção, libertação para os cativos e até a própria natureza será liberta desse cativeiro. Que coisa boa, maravilhosa, essa concepção, essa restauração. Alguém me perguntou se os animais vão estar no céu. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estarão. O céu é uma terra restaurada, renovada, é uma terra celestial. Né? Eu não tenho dúvida de que Deus não fez as coisas para descartáveis. Nada que Deus fez foi descartável e ponto final. Tudo que Deus fez tem propósito e eternidade, durabilidade. Vulnerabilidade por conta do próprio pecado que nós trouxemos, mas restauração plena de tudo e de todos. Essa natureza, esses leõezinhos estão esperando da mão de Deus o alimento para a sua boca e esperam toda a criação, essa libertação, essa coisa que eu vejo Deus trazendo. Então, o céu e a terra vão se fundir, meus irmãos. Haverá uma indestrutibilidade, haverá uma transcendência dessa condição, digamos, efêmera, transitória, mortal, corruptível. Tudo se revestirá de incorruptibilidade, mas tudo será para Deus, se voltará para Deus e encontrará em Cristo seu propósito pleno e maravilhoso. E por isso eu convido você também a vir aqui à frente se você precisa de cura, porque Jesus se importa com o corpo físico da gente. Eu vou passar por um procedimento cirúrgico na quarta-feira, vou estar também aqui clamando ao Senhor por ajuda. Os que precisam de cura, venham à frente. Os que precisam de soluções temporais, Deus se importa com as suas necessidades, se importa. Você vê isso em Jesus, Ele se importa com quem está padecendo, com quem está com fome, com quem está sofrendo. Então, seja lá qual o tipo de problema. Vem cá, pode se aproximar. Cheguemos. Problemas familiares, Deus se importa. Que coisa impressionante como Deus se importa com essa criação, com esse período transitório da nossa vida. Ele tem compaixão. Mesmo quando o Lázaro morreu, e ele sabia que havia de ressuscitá-lo, mas ele sentiu a dor de Marta, de Maria, ele sentiu o choro e o lamento de todos os que estavam ao redor. Ele se importa, ele chora conosco, ele nos visita, entra no tempo e no espaço, partilha da nossa dor. Ele é sensível, ele é extremamente misericordioso, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras, sobre os animais, sobre os vegetais, sobre tudo que ele criou. Ele tem um zelo sobre tudo isso, e esse zelo esteja no meu e no seu coração.
Pai, na tua santa presença nos encontramos, Senhor dos céus e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis, aquele que é, que era e que há de vir, o restaurador, aquele que dá nova vida, aquele em quem encontramos a vida eterna, a plenitude. Obrigado, Senhor, por esta revelação da tua palavra, que o Senhor está reconciliando consigo o mundo, todas as coisas convergindo para Cristo, encontrando nele que é a plenitude de todas as coisas, que tudo enche, que a tudo dá sentido. Sem o Senhor não há sentido, sem o Senhor apenas o vazio, apenas o abismo, mas com o Senhor encontramos paz, encontramos o nosso lugar, e o nosso lugar está em Ti, ó Senhor. E muitas vezes frágeis, gememos de dor, gememos por conta da nossa fraqueza física, da nossa fraqueza já das nossas emoções e de todo o nosso ser que carece. Pedimos o toque do Senhor sanador. O Senhor veio, o Espírito do Altíssimo estava sobre Cristo, ungido para proclamar a libertação para os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o perdão dos pecados, a vida eterna, cura o abatido, de alma, de espírito e de corpo, que precisa do teu socorro. Fortalece, Senhor. O Senhor põe a tua mão fortalecendo o físico, muitas vezes cansado, debilitado. Oh Senhor, a tua graça, tua vida seja derramada sobre o corpo, a alma e o espírito de cada um aqui e daqueles que nos assistem pela internet. O Senhor os visite onde estiverem, sejam alcançados. O drama da nossa vida, dá direção, dá escape, livramento. Oh Senhor, o Senhor tem para nós paz. O Senhor não nos chamou para guerra, o Senhor nos chamou para paz. Então dá a libertação aos teus servos que estão em conflito, que estão em guerra, seja consigo mesmo, seja com outros. Oh Senhor, liberta e dá a paz. Paz para as famílias, paz para os indivíduos, e que nós sejamos, Senhor, promotores da tua paz, promotores da reconciliação e da cura, da restauração. Que a gente possa se manifestar, a nossa manifestação seja do teu Espírito, seja do cuidado, do zelo, do carinho e da adoração que vimos o salmista, como te adorou, enxergando a tua mão em cada detalhe, no vento, nas nuvens, na chuva, no mar, nos peixes, nas aves, nos animais, na floresta, nas flores, nos frutos. Oh, bendito seja o Senhor. Grande é o Senhor, grande, majestoso e maravilhoso. Te adoramos na beleza da tua santidade, contemplamos o teu poder, a tua sabedoria, o teu cuidado, o teu zelo e a tua provisão. Obrigado pelo pão de cada dia, que não venha faltar na mesa de ninguém, e ajuda-nos a sermos generosos, bondosos, misericordiosos e sempre conscientes de que não estamos sós no mundo e que as nossas ações repercutem e alcançam e afetam positiva ou negativamente aqueles que estão ao nosso redor e até as gerações futuras. Que a tua bênção seja sobre nós, aqui reunidos, e a ti a honra, a glória, hoje para todos sempre. Cantemos. Pode voltar para os seus lugares. Sim, claro. Pode voltar e nós vamos cantar. Louvado seja o Senhor. Eu quero confessar um pecado. Confessar um pecado. Irmãos, até falei, ontem a gente estava na praia. Podem sentar. Ontem a gente estava na praia, aí a gente estava mascando chiclete. Confessa só o seu. Confessa. A gente estava mascando chiclete, né? Aí o bispo falou assim: Cristina, onde eu posso jogar meu chiclete?
Aí eu falei, joga aí em terra. Ele falou, Cristina. Aí, né, fui chamada a atenção. E a gente fica pensando, né? E aí, se um pássaro vem, cavuca ali, pega o chiclete, até onde eu saiba, pássaro não masca chiclete. O que ia acontecer? Ele engasgar. Não é? Então, são coisas pequenas, né, que a gente tem que estar atento. Conta-se que uma floresta estava pegando fogo, né? Vocês já ouviram isso? E um pássaro ia lá, pegava um pouquinho de água e jogava. Ia lá, pegava um pouquinho de água e jogava. Aí falaram para ele, mas você acha que você vai apagar esse fogo pegando esse tantinho de água e jogando? E o pássaro respondeu, estou fazendo a minha parte. Né? Que a gente possa ser esse fósforozinho aceso na escuridão. Cada coisinha, né? Vamos cantar. Vai confessar também. Não. É assim, vamos supor que você tenha sido convidado pelo presidente da República, por uma autoridade, um governador, não importa. E você entra na casa dele, mascando chiclete. Já seria uma coisa meio estranha, mas pega o chiclete e joga no chão em algum lugar lá, ou deixa debaixo da cadeira. Você faria uma coisa dessa? Não faria, porque você ia respeitar o habitat do dono daquela casa, não é? A honra do dono daquela casa. Está entendendo? Lembre-se que o dono dessa casa, daquela areia, Cristina, o dono daquela areia, das praias e tudo mais, ele é muito mais digno de honra e de nossa atenção, tá bom? É mais ou menos isso, acho que muda tudo.